Voz da América, Angola Saúde em Foco. Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, 24 de setembro de 2021, a partir de Washington, D.C. Entre as 17 horas e 30 minutos e as 18 horas, transmitimos em onda curta nos 16.055 e 12.080. Das 18 horas às 18 horas e 30 minutos, estamos na onda média nos 1.530 metros. Também transmitimos pelo Facebook, YouTube e Instagram. Eu sou o Amâncio Miguel. A produção é de Denis Teske, a realização de Dimitrios, com assistência técnica de Andy e Robert. Esta semana, a convidada do nosso Angola Saúde em Foco é a doutora Nádia Kamati. Com ela iremos falar de cancro, em particular do cancro da mama, cancro do colo do útero e próstata. Este programa está aqui no Facebook e no YouTube. O Instagram é outra plataforma que usamos, mas não transmitimos o programa. Na mais simples definição, o cancro é a proliferação anormal de células. Aqui vamos além da definição. O nosso assunto é principalmente a prevenção. Importante recordar que no próximo mês teremos o Outubro Rosa, que é um evento, um mês dedicado à prevenção do cancro da mama, que vai exatamente de 1 a 31 de outubro. Mas antes, vamos às notícias. Apesar de preocupações com a segurança, alguns dos deslocados internos que fugiram de um ataque de militantes ligados ao Estado Islâmico há 6 meses começaram a regressar às suas casas na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, onde está também o presidente do Ruanda, Paul Kagame, que ajuda Moçambique a lutar contra a insurgência. Um comitê da Câmara que investiga a insurreição de 6 de janeiro no Capitólio intimou 4 conselheiros e associados do ex-presidente Donald Trump que estiveram em contacto com ele, enquanto centenas de seus seguidores supostamente invadiam o edifício com a intenção de anular a sua derrota. O secretário de Estado americano Antony Blinken reuniu com diplomatas do México e da América Central na tentativa de encontrar soluções, enquanto milhares de imigrantes haitianos continuam acampados na fronteira com o Texas. Os guineenses estão mais orgulhosos do que nunca de ver resgatada a credibilidade interna e externa do país, disse o presidente Umaro Sissoko Embalo na passagem de 48 anos de independência daquele país da África Ocidental. A South African Airways, a companhia aérea nacional da África do Sul, fez o seu primeiro voo desde março de 2020, após sair da falência. Arqueólogos no Marrocos descobriram ferramentas feitas de ossos para o fabrico de roupas que datam de 120 mil anos, as mais antigas já encontradas, de acordo com o pesquisador. O Banco Central da China declarou na sexta-feira que todas as transações em criptomoedas são ilegais, banindo as bitcoins em atividades financeiras. Apoiantes da independência catalã manifestaram-se junto ao consulado italiano em Barcelona na sexta-feira, após a detenção do ex-líder catalão Charles Puigdemont na Sardenha. Este é o Angola Saúde em Foco, semanalmente aqui na Voz da América. A partir do estúdio 55 da Voz da América, aqui em Washington, D.C., cruzamos, tal como sempre acontece, oceanos e a tecnologia nos leva a Luanda. Doutora Nádia Kamati, é um prazer voltar a conversar consigo neste Angola Saúde em Foco. Antes de mais, doutora, como é que está? E numa frase, por que é relevante falar de cancro? Boa noite, obrigada a todos os ouvintes, telespectadores, internautas da Voz da América. É importante falar do cancro porque é uma doença que mata. Nós queremos que as populações estejam vivas e de saúde, por isso é importante, extremamente importante, falar de cancro, porque o conhecimento leva à prevenção e a prevenção leva a que nós não cheguemos ao estadio cura ou tratamento.
Obrigado, doutora Nádia Camate. Obrigado, doutora. Nos próximos meses, doutora, o mundo vai dedicar atenção à prevenção, não é verdade? Sim, vem aí, e todos os anos, já é assim há muitos anos, vem aí primeiro o Outubro Rosa, que é dedicado mesmo ao cancro da mulher, sendo um dos cancros, o cancro mais frequente no sexo feminino, apesar que também pode haver cancro da mama no homem, mas o Outubro Rosa acaba por dirigir esse apelo à prevenção, ao rastreio e, claro, às formas de tratamento. Depois, em novembro, é a vez dos senhores, vem o cancro da próstata como uma chamada de atenção também para os check-ups e as consultas regulares com o urologista e, claro, o cancro da próstata acaba por ser o mais frequente nos homens, tem uma mortalidade, quando diagnosticada atempadamente, muito mínima, o que quer dizer que é curável, é tratável, mas tem que ser visto antes. Temos que dar conta que está-se a desenvolver aí alguma coisa anormal para que a equipe médica e os profissionais de saúde consigam travar a progressão da doença. Obrigado, doutora Nádia Camate, desde Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco. E antes de elaborarmos mais sobre os vários cancros, vamos a Malange, Angola, de onde o Isaías Soares apresenta uma reportagem que destaca parte do problema do tratamento do cancro da próstata. O cancro da próstata é um tumor maligno da próstata que afeta exclusivamente os homens ao atingir os 50 ou 60 anos de idade. Mas em Malange há relatos de pacientes com menos dessa idade. No leque de doenças do foro oncológico, ocupa entre o 6º ou 7º lugar, referiu o médico russo especializado em urologia, Alexandre Skorobogat. Os números preocupam o único especialista. Eu consultei praticamente diariamente, até dias de folgas, mínimo 2-3 pacientes com essa patologia. E dessas 2-3, várias vezes, as 2 têm hiperplasia maligna mesmo. Além dos níveis altos de testosteronas, a disúria, a necessidade de urinar mais de 2 vezes às noites e dores de bexiga, os respectivos sinais e sintomas carecem de uma assistência especializada no banco de urgências de cirurgia e urologia ou nas consultas externas na área correspondente. Precisa de exame de próstata, receber análises de doença e também um exame específico clínico, chama-se ao sangue na nível de próstata específico antigênio. Se a pessoa pode demorar pelo diagnóstico dessa patologia, ele poderia avançar e a pessoa pode aparecer já mais tarde, quando já não é possível dar boa resposta como luta com essa patologia. A província de Malange requer de um centro oncológico para atender a demanda de pacientes provenientes das províncias do Kwanza Norte, Lundas Norte e Sul e Mochico. Alguns pacientes que necessitam de intervenção cirúrgica são encaminhados para Luanda, apesar da região realizar pequenas. Isaías Soares de Malange para a Voz da América. Obrigado, Isaías Soares, por esta reportagem a partir de Malange, falando do problema do tratamento do cancro da próstata. Doutora Nádia Camate, vamos por partes. Ouvimos nesta reportagem o Isaías que fala da parte de um problema que é o acesso ao tratamento de cancro em Malange, que creio que não é um problema apenas de Malange, mas é de muitas partes do continente africano, de Angola em particular. Antes de, especificamente, doutora, falarmos disso, a doutora pode explicar o que é, de facto, este cancro da próstata? Primeiro vamos situar os nossos, quem nos ouve e quem nos vê a essa hora, com relação à próstata. A próstata é uma sementezinha, parece um carocinho, que fica por baixo da bexiga e é um órgão que pertence ao órgão masculino. Portanto, só os homens têm próstata. Quando ouvimos falar em cancro da próstata, não é um extensivo às pessoas do sexo feminino. Então, o que é que acontece nesse botãozinho, nessa semente? Começam a crescer desordenadamente algumas células.
esse crescimento pode ser benigno, o que nós chamamos de hiperplasia benigna da próstata, e tem de facto quase os mesmos sintomas que o cancro. Mas esse crescimento desordenado pode dar lugar a células malignas, desordenadas e cancerígenas, que é o chamado cancro da próstata. Como ele tem uma proximidade muito grande, quase de vizinhança com a bexiga, que acaba por ser o apiadeiro final da urina que sai do rim, todos os sintomas, ou a maior parte deles, serão urinários devido à vizinhança que tem com este órgão, com a bexiga. Portanto, as pessoas urinam e têm a sensação que a bexiga ainda está cheia, pode haver infiltração da bexiga por este tumor ou por este cancro e haver gotinhas de sangue na urina. E como a próstata é do órgão sexual masculino, o homem pode também relatar que durante o ato sexual não consegue ter uma ereção prolongada como já tinha. Portanto, há uma dificuldade inclusivamente dessa atividade sexual e manter a ereção por muito tempo. Todos os sintomas de que se falam e que se falaram também na peça do Isaías Soares têm muito que ver com os órgãos que estão ali na vizinhança. Doutora, acabou tocando como é que eu posso saber se tenho o cancro da próstata ou não. Com mais detalhes, o diagnóstico é possível, mas aí também há o dilema, porque muitos homens temos medo de ir fazer o diagnóstico por causa, em particular, do preconceito da natureza desse diagnóstico. Sim, o diagnóstico do cancro da próstata, e porque deixa-me só dar aqui um achegazinho, porque às vezes a pergunta que disse como saber, existe um grupo de risco que é preciso ter em conta, e esse grupo de risco, se tiver estes sintomas que falámos há pouco, é mais provável que seja uma patologia prostática. Se for uma pessoa que não faz parte deste grupo, provavelmente serão outras afecções ou urinárias ou reprodutivas. Eu estou a referir exatamente dos homens, primeiro, tem que ser homem, depois que tenha uma idade superior a 50 anos, que tenha história de cancro da próstata na família, portanto é o caso da hereditariedade, e que seja de etnia negra ou de raça negra. As pessoas de raça negra têm mais probabilidade de vir a ter cancro da próstata, é mais frequente do que as pessoas caucasianas. Depois de o doente estar colocado ou tipificado, portanto, já separamos hipoteticamente o trigo do joio, já conseguimos dizer, sim, de facto, estamos a pensar num cancro da próstata. Com relação ao que me falou, o diagnóstico do cancro da próstata é praticamente assentado em 3 pilares. Primeiro, temos a história do doente, que é para tentarmos colocar o doente nesse grupo. 50 anos, negro, homem. Depois, é um doente que tem sintomas, que são aqueles que falamos. A bexiga mais cheia, tem dificuldades em manter uma ereção, vai muitas vezes à casa de banho, tem ardor a urinar, às vezes tem esforço muito grande só para sair um pouquinho de urina ou sangue na urina. No diagnóstico, depois de termos os antecedentes e o exame físico, temos os exames complementares. Ainda dentro do exame físico temos o chamado toque retal. O toque retal não é doloroso, é um exame muito bem tolerado pelos doentes, mas é envolto em muitos tabus. E como já se sabe que depois dos 50 anos, para alguns países em que a esperança de vida é muito grande, aqui em Angola, em que a esperança é mais reduzida, nós reduzimos depois dos 40 ou 45, o exame é envolto em muito tabu. Os homens não gostam porque sabem que acaba por ser um dedo de luva que é introduzido pela região anal e que pode causar algum desconforto, mas é muito bem tolerado. Por que que se faz o toque retal? Não é só por gosto do médico, é precisamente porque está provado cientificamente que se nós introduzirmos o dedo pela região anal, nós conseguimos alcançar a próstata, que é aquela sementezinha que eu falei, que fica por baixo da bexiga e que pode estar acometida de cancro. E com o nosso dedo, se formos lá palpar, o médico vai conseguir ver se tem caroços,
se tem nódulos, se dói, se os nódulos são duros, se são móveis, essas características todas, ou se é apenas um aumento desta sementinha que é a próstata. Todas estas características do exame complementar diagnóstico, com os antecedentes, já tipificamos o doente e já palpamos, se reunirmos isso tudo, nós já conseguimos ter a conclusão, pelo menos a priori no consultório, sem recorrermos a outros métodos, de que a próstata está acometida por alguma coisa. E esta alguma coisa pode ser de facto um cancro. É óbvio que depois temos que dosear a função deste órgão, que também acaba por ser a pergunta que me colocou com relação ao diagnóstico. É uma gotinha de sangue que se tira, que se manda para o laboratório e vai-se dosear o chamado antigênio específico da próstata. Esse antigênio é de sangue. E o doente poderá dizer, por que eu tenho que ser submetido a um toque retal que eu não gosto, que eu não quero, que eu não concordo e nem aceito, e não vou logo para o exame de sangue? Piquem-me a minha veia, tirem uma gotinha de sangue e levem para o laboratório. É verdade, esse pode ser o passo. Só que ele pode vir com este antigênio aumentado. Mas esse antigênio aumentado não quererá dizer absolutamente que seja cancro. Pode ser só um aumento. Não esquecer que na puberdade a próstata aumenta, depois dos 30 anos a próstata aumenta, e ela pode estar de facto aumentada e ser uma situação benigna. Então nós precisamos de ir lá palpar, porque a palpação da próstata através do toque retal vai nos dar a ideia de que caminho seguir e que exames a seguir eu posso pedir com um antigênio positivo aumentado e um toque retal positivo com algumas situações que se palpam com o dedo do médico. Obrigado, doutora. Uma explicação que é bem clara para todos. Aliás, por isso não vale a pena ter receio. O medo. Aliás, o toque nem dura muito tempo. Uma ajuda. E o toque não dura muito tempo para ter tanto receio. Doutora, daqui a pouco nós vamos falar de cancros que afetam em particular a mulher, mas antes, doutora, além do cancro da próstata, que é este bicho que todos nós homens temos medo e ainda mais temos o medo de fazer o teste, quais são os outros cancros que devem preocupar os homens e porquê? O cancro, depois vamos tentar situar mundo desenvolvido, subdesenvolvido e além de homens, as idades. Então, assim, nas idades adultas, que eu acho que é a questão que me colocou, para o mundo mais desenvolvido e porque existem mais homens que fumam, principalmente na Europa, se tivermos que situar geograficamente a sua questão, o cancro do pulmão, por causa dos fumadores, é o cancro mais frequente no homem. O da próstata, obviamente, que não implica que a pessoa fume, basta ser homem e ter uma próstata, pode estar acometida de facto com o cancro da próstata, e depois existem outros fatores que não o cigarro. Portanto, o cancro do pulmão, o cancro do intestino é muito frequente, e até porque está muito ligada ao stress e os fatores ambientais e alimentares do mundo industrializado. Muito menos frequente, lá mesmo para baixo da lista, depois da próstata, pulmão, intestino, está o cancro da mama. O cancro da mama no homem é muito raro. Por isso é que quando existe um nódulo na mama do homem, se for cancro, é muito agressivo. Como é muito raro, raramente é diagnosticado, ou os homens provavelmente quando chegam ao consultório médico a dizerem que têm um nódulo na mama, porque não têm o hábito de palpar a mama a ver se tem um nódulo, isso é geralmente as mulheres que o fazem, já podem chegar em estadios muito mais avançados, daí ser a agressividade. Para os fumadores, o cancro da bexiga é muito comum, mas isso tanto em homens como em mulheres. O do pulmão igualmente para fumadores, e o dos intestinos é aquilo que lhe disse, está muito ligado ao mundo industrializado e à alimentação plástico, que os fast foods, que nós estamos agora com a vida corrida, estamos cada vez mais adeptos desse tipo de alimentação pouco saudável.
Obrigado, doutora. Na nossa segunda parte, tal como já disse, iremos falar de cancros que mais afetam as mulheres. Este é o Angola Saúde em Foco, aqui na Voz da América, a partir de Washington, D.C. Esta semana, a farmacêutica Pfizer divulgou notícias promissoras no esforço para acabar com a pandemia do coronavírus, dizendo que a sua vacina Covid-19 funciona para crianças mais novas. A vacina Covid-19, fabricada pela Pfizer e o seu parceiro alemão BioNTech, já está disponível para qualquer pessoa com 12 anos ou mais. Agora a Pfizer diz que os testes clínicos mostram que a vacina também funciona para crianças a partir dos 5 anos. Dr. Bill Gruber é médico e vice-presidente da Pfizer. Estou muito satisfeito em anunciar que temos os primeiros dados que enviaremos à Administração de Alimentos e Medicamentos que demonstram uma resposta imune robusta e um perfil de segurança satisfatório para a vacina da mRNA da Pfizer-BioNTech em crianças de 5 a 11 anos de idade. A Pfizer testou uma dose muito mais baixa para as crianças mais novas, cerca de 1/3 do que as crianças mais velhas e os adultos receberam. A empresa partilhou os primeiros dados com especialistas em doenças infecciosas, como o Dr. Frank Esper, da Cleveland Clinic Children's. Apesar da dose menor nas crianças, na verdade ela se mostrou tão vigorosa quanto os outros dados que tínhamos para as faixas etárias mais velhas. Então estamos a ver uma resposta de anticorpos robusta e o limite é atingir esse limite protetor. Embora as crianças corram menor risco de doença grave ou morte por Covid-19 do que os adultos, os casos em crianças aumentaram porque a variante Delta é muito mais infecciosa do que as outras variantes. Particularmente no cenário da variante Delta, os hospitais estão a ter mais casos pediátricos. O meu entendimento é que das crianças que estão hospitalizadas, 1/4 delas acaba em cuidados intensivos. Felizmente, as mortes são incomuns, mas mesmo assim, é um fardo enorme. Além do mais, as crianças também podem ter efeitos colaterais muito depois de terem eliminado o vírus. Como crianças mais velhas e adultos, crianças de 5 a 11 anos precisam de um regime de 2 doses para serem totalmente imunizadas. Os dados mostram que eles têm efeitos colaterais, como aqueles em grupos de idade avançada, como a fadiga, dor de cabeça, dores musculares e semelhantes. Mas não houve relatos de um tipo de inflamação do coração, chamada miocardite, que um pequeno número de adolescentes experimentou depois de receber a vacina. A Pfizer espera uma alta procura pela vacina por parte dos pais. Tivemos mais pessoas voluntárias do que poderíamos acomodar no teste. Maya Huber, de 10 anos, de Nova Jersey, foi uma das 2.000 crianças que participaram no estudo. A mãe, a doutora Nisha Gandhi, é médica do Banco de Socorros. Seeing people die from COVID. Ver pessoas morrer de Covid, o medo de trazer Covid para casa, para a nossa família, tem sido e é assustador. Has been and is terrifying. A família não sabe se Maya recebeu um placebo ou vacina, mas ela sabe o que quer fazer quando estiver totalmente vacinada. A primeira coisa que provavelmente vou fazer é ter uma festa de pijama, uma grande festa de pijama com todos os meus amigos. A Pfizer espera começar a fornecer informações à Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos até final de setembro. Os reguladores dos Estados Unidos podem aprovar a vacina para crianças entre os 5 e os 11 anos em outubro. A reportagem da Voz da América aqui é apresentada por Ana Guedes e adaptada em vídeo por Lio Sahilo. Doutora, este é um bom sinal. Doutora Nádia, a possibilidade de haver uma vacina para as crianças é um bom sinal nesta luta contra a Covid, não é verdade? É muito, muito promissor, muito bom sinal. Porquê? Porque quando nós começamos esta pandemia, que já está connosco há 2 anos, as crianças eram assintomáticas, eram muitas das vezes poupadas, desde que surgiram as novas variantes, principalmente a Delta, que é muito agressiva, que o doente vai pelo próprio pé para o hospital hoje e amanhã falece, porque ela tem um agravamento de sintomas muito grande, muito inesperado, muito rápido, e tem uma situação que os profissionais de saúde não gostam. Ela não escolhe a idade. Portanto, os sintomas podem ser na adolescência, na primeira infância
ela é agressiva para qualquer faixa etária. E a ideia em que tínhamos, em que se o doente tiver comorbilidades é pior, com a variante Delta isso não se aplica. Pode ser saudável, ter reservas fisiológicas, ser atleta, um jovem. Ela é muito agressiva em qualquer uma das situações. Portanto, as crianças acabam por ser um nicho desprotegido. E com essa notícia da Pfizer, eu acho que sim, é muito promissor. Não só para crianças, e desde a altura em que começou-se a introduzir vacinas para as mulheres gestantes, eu já fiquei muito contente e agora muito mais. E doutora, esta questão da Covid é um desafio tanto para os cientistas como para o pessoal médico, porque a pesquisa decorre enquanto vocês tentam fazer das tripas o coração para tratar aqueles que vão aos hospitais. A nível pessoal, isto é um enorme desafio. A doutora trabalha com emergências em particular, não é? É um grande desafio, mas em Angola, muito em particular, nós estamos claramente, nesta altura, na terceira vaga, né? Há uma terceira vaga, e o que mais entristece é que não há um tempo de fôlego entre as vagas. A primeira vaga termina, começa logo a segunda vaga, portanto, levando um remanescente grande de número de doentes da primeira vaga para a segunda. Portanto, nós não conseguimos sentir o desafogar, as nossas estatísticas nunca chegam a zero, tem sempre doentes das vagas anteriores, tanto é que nós em Angola já estamos nos 3 dígitos desde o final de julho, começamos com 100 e tal e começamos a perceber que estávamos a sair da segunda vaga e a entrar para a terceira. E agora muito mais, estamos em números de 400 e tal, com 20 e tal mortos, nunca tivemos mais de 20 mortos em Angola pela Covid-19 e já estamos a ter. Portanto, é um desafio todos os dias, e porque as novas tecnologias acabam por facilitar um pouco o trabalho do médico, conseguimos saber o que é que as outras latitudes estão a fazer, e entre colegas também conversamos, ainda tivemos ontem a conversa com muitos colegas num grupo sobre medicina, sobre que protocolo se dá ao Covid, porque quando nós parece que a situação está controlada, sabemos o que dar na fase 1, na fase 2, e já sabemos que esse doente está na fase 3, vêm as variantes para atrapalhar todo um processo que demorou 2 anos a estagnar. E estamos outra vez aflitos, a não saber o que dar aos doentes que estão a descompensar com muita facilidade. É um desafio todos os dias, e os profissionais que estão na linha da frente, aqueles que de facto atendem doentes com Covid, é todos os dias uma mão e uma palavra amiga de coragem. Obrigado, doutora Nádia. Não há candados suficientes para agradecer o vosso trabalho. Este é o Angola Saúde em Foco. Para participar, envie o seu número para o WhatsApp da Voz da América, que é o +1 202 251 9466. Nós ligamos para si. Doutora, na segunda parte iremos continuar a falar sobre os cancros, os que mais afetam as mulheres. Este é o Angola Saúde em Foco. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 MHz e a onda curta nos 12.080 e 17.655 kHz. Estamos no Estúdio 55, a partir de Washington, D.C., Angola Saúde em Foco, da Voz da América. 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 Estamos no Estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco. E vamos agora até o Huambo, onde está o Norberto Sateco e a sua habitual revista de imprensa.
Vamos às manchetes da revista de imprensa neste dia 24 de setembro. Vamos começar com o Jornal de Angola, que escreve sobre o discurso do presidente Lourenço na maior montra política do mundo, em Nova Iorque, onde defendeu a libertação imediata de Alpha Condé depois da destituição pelos militares na Guiné-Conakry. Cidadãos com idade eleitoral são chamados para o registro desde hoje, um processo que estende-se até março de 2022. O país chamou para sua capa o novo recorde dos números da Covid-19, que mata 26 pessoas no país em 24 horas. Familiares do jornalista António Paciência, há 21 anos na Zâmbia, pedem que se reative o caso e se faça justiça. O Expansão atira na primeira página relatório de 2020, que refere que o Estado contraiu uma dívida com a Petroliferação de Angola avaliada em 3 bilhões de kwanzas. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco. Muito obrigado, Norberto Sateco. Continuação de uma ótima sexta-feira. Este é o Angola Saúde em Foco, desta sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Em conversa conosco, a doutora Nádia Camate, que está em Luanda, e destacamos o cancro em tempos de Covid-19. Desde Benguela, João Marcos reporta sobre um problema que se torna comum na luta contra a Covid-19, a desinformação. Eu faço viagem Benguela, Luanda, então tenho a obrigação de fazer a vacina. Agora esta manhã cheguei cá e estão a me dizer que você é jovem, não pode ser cadastrado. É preciso ir num outro sítio, pagar o cadastro, depois vir aqui e apanhar a vacina. És obrigado a ir no chinês e fazer o cadastro e depois vir ficar nesta bicha. Portanto, tem que ter acesso à internet, né? Certo. Agora eu que não tenho dinheiro de ir pagar no chinês, vou fazer como? Sabe quanto é que o chinês cobra? Não sei, nesse momento não sei. Dizem que são 500 kwanzas. Certo, não está. Certo, estou a ver aqui nos outros também. Disseram que só os idosos é que podem se cadastrar ali. Nós jovens temos que ir aí no chinês. Mas eu vejo muito jovem aí dentro, o que é que se passa? Acho que já se cadastraram no chinês, vendo só já quer mostrar o papel e apanhar a vacina. Por exemplo, eu não tenho condições, por isso é que eu não fui no chinês. Estou aqui à espera se podem me atender ou não. Sabe quanto é que o chinês cobra? 150, 500 kwanza. E eu vou esperar para tentar a sorte. Se me atenderem, tudo bem. Se não me atenderem, já só Deus no comando. Esta vacina, no fórum feminino, não difere quem está a fazer planeamento, quem está naqueles dias, quem está grávida, quem está a amamentar, quem já deixou de nascer. Não importa. Todo esse tipo de mulher pode fazer assim? No geral, não importa qual doença que os senhores têm. Tomem os vossos medicamentos que os médicos receitam, não importa se é de gripe, se é câncer ou tuberculose, mas essa vacina não interfere. Estamos juntos? Vou abrir aqui um parêntese para quem está a fazer o tratamento do paludismo. Quem está a fazer o tratamento do paludismo, estamos a orientar que se tiver a tomar quartel, ou às vezes artimenta está a fazer picareta, então fica pelo menos, então logo que termina, tem ainda espaço de 48 horas, no terceiro dia que pode vir fazer pica, tá bom? Isso não tem nada. Estamos juntos até aí? Sim. Okay. Tem outro aviso. Temos 24 horas, café não, speed não, Coca-Cola não, Red Bull não. Estamos juntos, mano? Eu ouvia sempre que para apanhar pica é preciso tratar tipo, se tiveres uma doença dentro do corpo, primeiro tens que tratar essa doença, depois é que tens que apanhar a pica. Agora, de todas as instruções que falaram aqui, ainda não sabia, aprendi mesmo aqui. Eu, antes de vir apanhar a pica, ouvi nas outras pessoas que não podiam pegar na água durante 3 dias, mas não é isso que o senhor acabou de explicar. Poderia até praticar exercícios físicos, né? E uma das coisas que foi proibida também, o consumo de bebidas alcoólicas também foi proibida.
são meios de precauções por causa do efeito da mesma vacina. Doutora, vimos esta reportagem e faz recordar um aspecto, noutros anos, quando fazíamos programas de prevenção do VIH e HIV para Moçambique ou Cabo Verde, que usam outra forma de terminologia, havia uma ideia de que estas eram preocupações que as pessoas não alfabetizadas tinham, que havia muita desinformação entre elas. Na reportagem que aqui passamos, vimos que são jovens que vão à escola, que mesmo assim são vítimas da desinformação e é uma tendência de também reproduzirem essa informação falaciosa. Esta questão da desinformação, doutora, não pode ser levada de ânimo leve? Não. Sabe que um povo que está mal informado depois acaba por cometer algumas incongruências que podem prejudicar, de facto, a sua saúde. A desinformação, independentemente da situação, deve ser sempre dissipada. E, às vezes, cada cidade acaba por adotar estratégias, principalmente neste caso com a Covid-19, que facilitem mais o fluxo das pessoas para a vacinação, para serem consultadas, para serem testadas. A Covid-19 acaba por abarcar todos esses ramos do trajeto do doente. Portanto, o que se pratica cá em Luanda pode não ser o que está a ser praticado em Benguela, ou no Uíge, ou em qualquer uma das 18 províncias do país. O certo é que qualquer uma destas cidades, as políticas têm que ser de encontro às necessidades da população e com vista a trazer facilidade na sua execução. Quanto mais complicado for o processo, menos as pessoas aderem. E como estamos a falar de aderência, ainda por cima da vacina, que é a única arma que temos neste momento, eficaz no combate à Covid-19. Os apelos dos governantes, não só em Angola, no mundo inteiro, continuam a ser um apelo à vacinação para que a pessoa que for infectada com a Covid-19 desenvolva a doença, mas que não chegue ao estadio grave em cuidados intensivos, ventilado, entubado, com respiração artificial, acamado, porque o que nós não queremos mesmo é que não hajam camas no hospital para internar os nossos doentes, porque se assim for, quando a pessoa não é vacinada, mais estamos uma população que está desguardada, desnuda, e o vírus vem, faz das suas e pode transformar um caso assintomático num caso grave. E depois assistimos o que está a acontecer, por exemplo, na Índia, no Brasil, em que o Sistema Nacional começa a notar sinais de ruptura. E quando falo no Sistema Nacional de Saúde, é de todo o aspecto, desde farmácias sem medicamentos, camas de hospital diminutas ou quase zero e, inclusivamente, cemitérios. É que depois começa-se a morrer muita gente e não há sítio para se enterrarem os nossos mortos, para velar os nossos mortos. E depois têm que ser enterrados em valas comuns, porque não há cemitérios, porque não se observaram medidas que visam acabar com o vírus ou diminuir a sua propagação, e isso tudo passa pela informação. Doutora, voltemos ao nosso tema central, nos tipos de cancros que mais afetam as mulheres. Podemos começar, por exemplo, pelo cancro da mama, doutora? Podemos sim, senhora. O cancro da mama, e porque antes de vir para o programa nós acabamos sempre por fazer alguma estatística, ver as outras realidades, para depois tentarmos comparar a realidade angolana. E, de facto, o cancro da mama, por exemplo, no Brasil é o segundo mais comum nas mulheres. Se tivermos que ter o cancro da pele, eles têm muito cancro da pele, melanoma, como o primeiro. O cancro da mama é um grande desafio, porque é um cancro mutilante, extremamente mutilante, e que mexe muito com a autoestima dessa franja que são as mulheres, as nossas rainhas. Uma mama que se perde, muitas das vezes, é um fardo que não só a doente, como a família
pode carregar. Portanto, é um processo longo, os tratamentos são muito longos, são muito debilitantes para a própria doente, são desgastantes, estão envoltos em muitos riscos e efeitos colaterais da medicação, refiro-me à quimioterapia e inclusivamente da radioterapia. E nas mulheres que estão em idade fértil e são força produtora de um país, implica, na maior parte das vezes, parar-se por períodos superiores a 1 ano, porque é tratamento cirúrgico, tratamento de quimioterapia, tratamento de radioterapia, depois há a convalescença, a recuperação, cirurgia de reconstrução daquela... Todo este processo pode levar 3, 4 anos. E é 1 ano, ou são anos que a mulher às vezes fica parada, que é uma mulher que podia estar a produzir para o país onde ela está inserida. Então, falar de cancro da mama é sempre envolto em muita emoção. E vem aí o Outubro Rosa, não podemos só rastrear em outubro, todos os meses são outubro para as mulheres, todos os meses, um dia em cada mês, a mulher deve escolher para palpar a sua mama e dizer: não quero chegar ao limite das minhas forças por causa do tratamento com o cancro. Naquelas que infelizmente têm a tristeza de o cancro assolar as suas vidas, é um processo longo e que eu costumo dizer, a família é a base, não só os profissionais de saúde, mas que se conta muito com o apoio familiar. Falar de cancro, e porque estivemos a falar em off também, de cancro da mama, é rebater, esgotar os argumentos todos necessários na prevenção. A prevenção é a arma para que nós não tenhamos lá à frente tudo isso que eu acabei de dizer. Doutora, só brevemente, o cancro da mama, depois vamos falar daqui dos outros tipos. O cancro da mama, tal como dizia a doutora no início, não afeta apenas as mulheres. Nós homens, os homens também podem ser afetados. A forma do toque é a mesma? É a mesma. Nós devemos colocar o nosso braço da mama, que vai ser palpada, por trás das costas. E o outro braço, a outra mão, vamos palpar a mama. Portanto, a mama a ser palpada tem sempre o braço levantado, colocado atrás. E depois, no sentido dos ponteiros do relógio, nós vamos palpando a mama devagar. Quando acabarmos de palpar a mama, vamos palpar a axila. E o que é que nós estamos à procura quando se diz palpar a mama? Nós estamos à procura de carocinhos, que são os tais nódulos. Vamos ver se tem sementes. E se tiver esses caroços, nós temos que tentar perceber se é um caroço pequenino, se é um caroço grande, se esse caroço é duro, se é molezinho, se ele movimenta-se se a gente mexer, ou ele está preso num sítio qualquer que a gente não consegue mover. Todas estas características nós dizemos ao médico quando vamos lá: olha, eu tenho um caroço na mama direita, doutor, que é duro, que eu palpo, não dá dor, ou que dá dor. Se eu aperto o meu mamilo, sai um líquido lá dentro. Ou se eu tento mover, ele não se move, está duro, está fixo. E na axila não tenho nada, mas posso ter um caroço ou não. Todos esses passos são importantes até para o médico, ajudam o médico e alertam o doente de que alguma situação não está bem. Estou a falar de mulheres e de homens. Palpamos a mama direita e depois palpamos a mama esquerda. Perceber se dá dor, apertamos ou esprememos o mamilo a ver se sai alguma coisa por lá, algum líquido, alguma secreção, de que cor é que é. Podemos limpar, fazer uma fotografia agora com os telemóveis no líquido que tiver a sair, para depois nós darmos esse feedback ao médico. Ajuda imenso no diagnóstico. Doutora, enquanto, se calhar pode-me corrigir, doutora, grande parte dos cancros não são transmissíveis, temos ouvido muitas vezes falar deste papiloma vírus humano. Sim, quando nós dissemos transmissíveis, quer dizer que não é um bichinho responsável por tirar a doença de um organismo humano para o outro.
Então, nos cancros, os que acometem a mulher, a mama, nós falamos aí de transmissão também, só que não é um bichinho, são genes. Existe uma hereditariedade. Nós já vamos falar do cancro do papiloma, que está-se a referir ao cancro do colo do útero, que isso tem a ver e é transmitido de forma sexual. Mas se tivermos que voltar para a mama, a transmissão é hereditária. Por isso é que, quando estamos a rastrear ou a fazer a prevenção, lá está eu outra vez com a prevenção do cancro da mama, nós perguntamos que mulheres é que vão ser rastreadas. Então, todas têm mama, todas podem ser acometidas. A partir de que idade? Para alguns países onde a esperança de vida é superior a 80 anos, eles têm a sua meta nos 40. Aqueles países subdesenvolvidos em que a esperança de vida é mais reduzida por conflitos, por saneamento básico deficitário, não importa a causa, mas que têm uma esperança de vida um pouco mais reduzida com relação aos países desenvolvidos, então o rastreio começa aos 35 anos. O que é que se faz nestas doentes? Se não tem história nenhuma, não tem a tal transmissão a que se referia há pouco, é uma doente saudável. Esse rastreio é feito com um exame que se chama mamografia. Não, mas existe a ecografia mamária? Existe sim. Naquelas mulheres em que o tecido mamário é maior, muito denso, tem muito músculo e pode causar também algum desconforto, alguma dor, a ecografia mamária é um exame complementar à mamografia. Mas o exame gold standard que é usado no rastreio do cancro da mama das mulheres que não têm história familiar é a mamografia. Imagina que eu tenho uma mãe com 50 anos que foi diagnosticada cancro da mama. Quando é que eu começo o meu rastreio? Estou num país desenvolvido. As premissas dizem que é aos 40 anos. Se a minha mãe tiver, por exemplo, 49, 48, quando o cancro dela surgiu, as filhas desta senhora, que teve cancro da mama aos 45 anos, têm que iniciar 10 anos antes da sua idade. O que quer dizer, a mãe tem 45 anos, quer dizer que as filhas têm que começar aos 35. Não importa se estão num país desenvolvido ou subdesenvolvido, em que se diz que tem que ser aos 40. É sempre tirar 10 anos à idade da pessoa que tem cancro. Ou na linhagem direta, as irmãs da mãe, que são as tias, a mãe da mãe, que é a avó. Se a avó foi diagnosticada quando jovem, as netas, a sua filha, toda a gente da linha reta tem que ser diagnosticada 10 anos antes do início do cancro na pessoa doente. E que exame é que é melhor para ser feito nesta doente? Já não é a mamografia. Nas pessoas que têm história familiar, o exame de rastreio ouro deve ser a ressonância magnética. Só que nós temos um senão. Nos países subdesenvolvidos, a ressonância magnética, por exemplo, às vezes só existe num estado ou numa província. Nós, por exemplo, só temos ressonância magnética em Luanda, para as 18 províncias. Nestes casos em que não há nem formas de se fazer um pagamento, porque a família não tem recursos, ou porque o país não oferece o exame para as mulheres de alto risco, essas devem fazer a mamografia e complementar o estudo com a ecografia mamária. Doutora, depois de... Sim. Pode continuar, doutora. Era apenas apelar ao tempo. Estamos já a 11 minutos do final e ainda temos o papiloma vírus humano. Ok. E depois o estudo é complementado se se encontrar de facto alguma lesão no cancro da mama com a biópsia, que é ir lá com uma agulhinha, tirar um bocadinho de tecido. Às vezes é preciso mesmo tirar um bocadinho de tecido com uma seringa, que se chama trocar. Vai-se lá, tira-se um pedacinho do músculo ou do órgão afetado, manda-se para o laboratório e o laboratório é que vai nos dizer se aquele carocinho é benigno, se é maligno, se é preciso fazer que tipo de tratamento e o tipo de tratamento, qual é o melhor para aquele tipo de cancro. Portanto, assim está estudada a mulher. Vamos então para o cancro do colo do útero, que também é um cancro muito frequente em mulheres. Aliás, é exclusivo das mulheres, porque só as mulheres têm útero, logo só elas têm colo do útero, que é uma porção terminal
portanto, do útero e que fica assim muito, é visível, inclusivamente, a inspeção vaginal com o espéculo vaginal. O que é que deverá ser feito? No cancro do colo do útero, este sim, existe um bichinho responsável diferente da mama, que é o vírus papiloma humano. Esse vírus infecta ali aquela zona e faz com que o epitélio, que é a pelezinha do colo do útero, cresça desordenadamente e que aquelas células que eram inocentes passam a ser células culpadas, células malignas com características de cancro. E esse cancro acaba por ser também muito mutilante, mas é um cancro que também tem cura, tanto ou qual o da mama. Os tratamentos são diferentes, mas na maior parte das vezes é preciso ir-se para lá, tirar-se ou raspar-se um pouquinho do colo, mandar-se para o laboratório. Este exame chama-se Papa Nicolau e deve ser feito às mulheres não só quando existem de facto sintomas, como dor durante o ato sexual, sangramento fora do período menstrual, dor de baixo ventre, mal-estar. Portanto, a mulher tem às vezes um corrimento que sai pelo canal vaginal que é normal, pode ter algum cheiro. Tudo isso são características de que alguma situação se passa dentro do órgão genital. E é preciso às vezes fazer uma consulta de ginecologia, fazer-se um exame apurado para se detectar se existe ou não. O exame não é doloroso, Papa Nicolau, é tal e qual o toque retal, só que este é vaginal. Coloca-se a mulher na marquesa, observa-se o canal vaginal com recurso a um objeto que parece uma boca de um pato, que se chama espéculo vaginal. O espéculo é introduzido no canal vaginal para que o médico tenha acesso ao colo, que consiga ver o colo do útero, e lá com uma escovinha, um escovilhão pequenino, muito fininho, vai-se lá, é muito parecido ao escovilhão que fazemos a zaragatoa do exame da Covid-19. Vamos lá, fazemos um pouquinho e conseguimos ter a noção se é ou não portanto, um Papa Nicolau positivo. Doutora, pela explicação tanto do cancro da próstata, cancro da mama e este cancro do colo do útero, vimos que muitos países africanos não têm muita capacidade de lidar com a situação. Deu o exemplo, por exemplo, permite a repetição, de Angola, com 18 províncias e ter limitação a nível de equipamento para ressonância magnética. Com esta explicação e conhecendo as lacunas do continente africano, o tratamento está longe de ser uma solução. Isso quer dizer, doutora, que o investimento deve ser mesmo para a prevenção? Qualquer uma patologia, o investimento, e estamos a assistir agora com a Covid-19, em que o tratamento é muito mais oneroso do que a prevenção, é sempre muito mais oneroso, muito, porque implica, se eu tenho um técnico que pode vacinar 100 pessoas por dia, se eu tenho um doente internado de Covid-19, eu não consigo ter um técnico a cuidar de 100 doentes infectados. O mesmo se passa com os cancros. Se eu tenho uma técnica ou uma especialista que lê mamografias, 100 mamografias, estaria provavelmente a exagerar, mas 20 mamografias por dia e faz o relatório, eu não consigo ter um técnico a cuidar de 100 doentes ou de 20 doentes a fazerem quimioterapia, radioterapia, internados, com cirurgias programadas. Portanto, é sempre muito mais barato a prevenção para qualquer patologia do que o tratamento. Doutora, um dos aspectos que falou quando estamos a falar do cancro da mama e um pouco com o cancro do colo do útero é o facto de serem situações que colocam a mulher débil, tanto no estado físico, mas também socialmente, o cancro da mama em particular. E o que é que poderia dizer, por exemplo, aos parceiros e aos familiares que muitas vezes podem não entender que esta mulher, ao perder a mama, continua
a ser a mesma esposa, a ser a mesma irmã, continua a ser a mesma mãe, mas temos visto situações, primeiro, de autoestigmatização e depois da estigmatização que é feita pelos outros. Sim, porque os cancros são mutilantes e às vezes, lá está, vamos rebater a questão que colocou no início com relação à informação e à desinformação. Uma mulher que teve cancro da mama ou cancro do colo do útero ou uma patologia mutilante deve ser acarinhada e não despesada, porque de facto o tratamento já é muito mutilante, é muito longo e muitas das vezes essa mulher perde a sua autoestima, psicologicamente fica muito derrotada e a família é sempre a chave. Entender, continua a ser a mesma mãe, a mesma esposa dedicada, ela perdeu parte do seu corpo, mas o amor, o afeto, a dedicação estão lá. Ela precisou perder essa parte para viver. É o que nós tentamos passar às famílias. As pessoas com cancro têm que tirar aquela mama para poder viver. Elas tiram aquela parte para poder se doar à vida. É uma chance que a vida lhes está a dar. E às vezes a cura passa por tirarmos metades ou partes do nosso organismo para continuarmos a viver, a dar amor aos nossos entes queridos. E da parte deles tem obrigatoriamente de vir entendimento. Por isso é que, durante o tratamento de quimioterapia e os tratamentos de cancro, a psicologia médica está sempre ali para dar a notícia, primeiro a doente, que vai ter um tratamento longo, e depois no acompanhamento das famílias, porque muito facilmente estas famílias podem entrar em burnout completo, em esgotamento completo e não entenderem a doente, respingar completamente a sua frustração para a pessoa que menos tem culpa disso tudo, o doente. Doutora, para terminar mesmo, o que gostaria de ver numa linha nesta luta contra o cancro? Era mais informação e que as pessoas, principalmente as mulheres, também aqui um apelo, todos os meses são outubro. Não vamos só prevenir no outubro rosa. Vamos palpar a nossa mama todos os meses, depois do período menstrual, arranjamos um dia e vamos lá. Para aquelas mulheres que já não menstruam, porque não têm útero, por exemplo, mas têm mama, essas devem palpar todos os dias de cada mês, escolher um dia, palpar a mama no sentido anti-horário, palpa a mama direita e a mama esquerda. Daquelas que já tiveram cancro e que já tiveram uma mama mutilada, tem a outra que sobrou. Não podemos baixar a guarda. E para os homens, o toque retal não é doloroso, é barato e salva vidas. Obrigado, doutora Nádia Camate. Foi um prazer voltar a estar consigo neste Angola Saúde em Foco. Esperamos voltar à tela noutros espaços da Voz da América para falar de saúde. Obrigado, doutora. Até a próxima. A partir do estúdio 55 da Voz da América, aqui em Washington, D.C., aconteceu mais um Angola Saúde em Foco e esta semana tivemos a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate, e falamos sobre esta problemática do cancro, uma problemática que nos esgota em 60 minutos. Esperamos nos próximos programas da Voz da América voltar a trazer esta questão ao debate para termos o aconselhamento, mas também cada vez mais lutarmos para ter acesso à prevenção e também aos serviços. Em nome de toda a equipa da Voz da América, eu sou Mâncio Miguel, agradeço a companhia de todos. Continue a acompanhar a nossa emissão, as nossas páginas nas redes sociais e também na internet, www.voaportugues.com. Até a próxima, foi um enorme prazer estar na sua companhia.